Enquanto a Europa debate incentivos e a China consolida o seu domínio, há um continente que está a saltar etapas na eletrificação: África. Não é com carros de luxo, é com motos elétricas, centenas de milhares delas. E o mais surpreendente, os investimentos já ultrapassam os 400 milhões de dólares só numa empresa. Neste vídeo, vamos mostrar-lhe como as motos elétricas estão a transformar a mobilidade africana, o que a China e a Índia já fazem há anos e por que os carros elétricos a bateria, os BEVs, estão de volta ao crescimento global. A Tesla França é apenas a ponta do iceberg. Há 8 anos, acompanhava os primeiros entusiastas que convertiam motos a combustão em elétricas em garagens improvisadas. Hoje, existem mais de 50 empresas ativas neste espaço. A mais relevante chama-se Spiro. A Spiro anunciou recentemente uma ronda de 215 milhões de dólares, apoiada pelo Impact Fund Denmark e pela Equitane. Somando rondas anteriores, já levantou mais de 400 milhões de dólares, quase meio bilhão. Onde atuam? Operações consolidadas em Uganda, Quênia, Nigéria, Ruanda, Benin e Togo. Projetos piloto na Tanzânia e nos Camarões. E já instalaram mais de 1.200 estações de troca de baterias. O objetivo não é apenas autonomia, também é infraestrutura. Ou seja, motos com baterias substituíveis em minutos, não horas. Atualmente, cerca de 60 mil motociclos elétricos já circulam nas estradas. A meta é pura circular 100 mil até ao final de 2025. E há mais, unidades de montagem locais em Uganda, Quênia, Nigéria e Ruanda. Empregos, industrialização, redução de dependência de importações. A África está a crescer rápido, mas há quem já esteja muito à frente. A China, mais de 50% da frota de 2 rodas já é elétrica. Políticas urbanas proíbem motos a combustão nos centros das cidades. A Índia, meta de eletrificar milhões de scooters e motociclos até 2030, com subsídios governamentais e produção doméstica em massa. E o Sudeste Asiático? Indonésia, Vietnã, Tailândia querem ultrapassar os 40% de cota elétrica até 2030. Enquanto a África aposta na acessibilidade e troca de baterias, a Ásia lidera em volume industrial e políticas restritivas à combustão. Mas há uma diferença fundamental. Em África, a moto elétrica não é um luxo. É ferramenta de trabalho para milhões de mototaxistas. Centenas de milhares de motociclos elétricos vão garantir sustento para milhares de famílias. E isso muda completamente o modelo de negócio. Mudemos de escala, dos motociclos para os automóveis. Em abril de 2026, as matrículas de veículos plug-in aumentaram 9% em relação ao ano anterior, atingindo 1,6 milhão de unidades. Mas o dado importante é outro. Os BEVs, elétricos puros, cresceram 19%. Os PHEVs, híbridos plug-in, caíram 9%. É a primeira vez desde 2019 que os PHEVs ficam no vermelho por 4 meses consecutivos. Resultado, os BEVs representaram 72% de todas as vendas plug-in em abril. Se alcançou cerca de 1,15 milhões de unidades, o melhor resultado dos últimos anos. Por que esta mudança? A retirada de incentivos no ZUA, outubro de 2025, e a redução parcial na China tiveram impacto. Mas excluindo esses 2 países, as vendas globais saltaram 50% em abril. Os BEVs cresceram 63%, o maior ritmo desde junho de 2023. Ou seja, o mundo quer elétricos puros. Os híbridos plug-in estão a tornar-se uma solução de transição cada vez menos relevante. França é um caso exemplar. No primeiro trimestre de 2026, os veículos elétricos plug-in alcançaram 33% de participação no mercado francês. No mesmo período de 2025, eram apenas 22,9%. E detalhe, os BEVs dispararam para 28,1%, enquanto os PHEVs se mantiveram estáveis nos 4,9%. O Tesla Model Y foi o BEV mais vendido do período.
Mas os modelos acessíveis também estão a ganhar tração. Dacia Spring, Renault Twingo, Leapmotor T03, todos a vender bem. A Tesla, que há anos lidera a inovação, prova que marca e desempenho ainda importam. Mas o crescimento dos BEVs baratos mostra que a eletrificação está a tornar-se democrática. O outro grande exemplo é a BYD, que viu as suas vendas de BEV crescer no Reino Unido, e a tendência continuará, graças à Blade Battery 2.0. Juntemos os pontos. Em África, o foco são motos elétricas acessíveis com troca de baterias, infraestrutura antes de autonomia. Investimentos de centenas de milhões, dezenas de milhares de unidades, empregos locais. Na China e Índia, a escala é industrial, dezenas de milhões de veículos de duas rodas apoiados por políticas restritivas. Nos automóveis globais, os BEVs voltaram a crescer a 2 dígitos, enquanto os PHEVs definham. França já tem 33% de cota plug-in. Tesla lidera, mas os baratos chegaram. O que une todas estas histórias? A eletrificação já não é uma promessa. É uma realidade multicontinental, multi-escala e multiveículo. Das motos de $1000 em Nairobi ao Tesla Model Y em Paris. Há 8 anos, eram entusiastas em garagens. Hoje, são empresas com $400 milhões, frotas de 60 mil motos e 1.200 estações de troca. E amanhã, serão milhões de veículos, de 2, 3 e 4 rodas, a circular sem combustão. A África está a saltar etapas. A Ásia já lidera em volume. A Europa acelera, com França a provar que 33% de quota é possível. O futuro da mobilidade não é um país nem uma tecnologia, é um movimento global. E você está a vê-lo acontecer. Se gostou, subscreva o canal para mais análises sem exageros. Até ao próximo vídeo.